Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo à última aula. Nessa aula eu vou dar uma conclusão de tudo que você estudou durante o módulo 2. Então, nesse módulo 2 você aprendeu desde o fundamento de rede de computadores, ou seja, você aprendeu sobre o modelo baseado em mainframe e o modelo cliente-servidor, desde o modelo cliente-servidor com 2 camadas até o N camadas. Você aprendeu também sobre o papel do Windows Server em uma rede, em que eu expliquei que o Windows Server veio ser aquele sistema operacional voltado a servidores, em que ele pode desempenhar diferentes funcionalidades, diferentes funções. Isso vai depender de como ele é configurado, ou seja, ele pode ser desde um servidor controlador de domínio, como também pode ser um servidor de acesso remoto, um servidor de banco de dados, um servidor web e por aí vai. Também ensinei a você o básico sobre TCP/IP, em que o protocolo TCP/IP é um protocolo de comunicação que permite que 2 computadores conversem entre si. Também expliquei o sistema de numeração binário. Também expliquei que você aprendeu como o TCP, ou seja, o protocolo TCP, usa a máscara de subrede ali para poder fazer cálculos, e também você aprendeu sobre classes de endereço, endereços de IP de uso especial e reservado. E por fim, na última aula, eu ensinei sobre o papel do roteador em uma rede de computadores, em que eu abordei como o roteador ele nos ajuda em relação quando há necessidade de acessar informações de um computador que está em outra rede, que não é a mesma rede do computador atual, e como é que ele faz esse passo a passo. Ou seja, essa tabela no roteamento dele, em que ele verifica qual é a rota que deve encaminhar aquela solicitação, e também mostrei como é que ele devolve essa solicitação, usando ali sua tabela de roteamento, através dessa inteligência que o roteador tem por meio de um software instalado nele. Então, resumidamente, eu vou mostrar alguns pontos do que foi estudado durante esse módulo, e eu vou começar explicando aqui rapidamente do início, em que a gente estudou o modelo baseado em mainframe e o modelo baseado em servidor. Então vamos lá. Na parte de fundamentos a gente estudou aqui o modelo baseado em mainframe, que o modelo baseado em mainframe era aquele supercomputador em que as empresas elas contratavam esse supercomputador de uma outra empresa e acessavam suas aplicações por terminais burros. Então, para acessar essa aplicação, existia ali uma linha de dados, ou seja, uma comunicação entre o mainframe e o terminal burro, e no terminal burro ela conseguia visualizar a aplicação. E aí esse modelo caiu em desuso, surgindo um modelo cliente-servidor, já que caiu em desuso porque nesse modelo baseado em mainframe, como toda a comunicação era feita por uma linha de dados, ou seja, pela internet, havia nessa época a questão de ser comum a queda ser mais comum a internet cair, e aí essas aplicações ficavam fora. Por isso, as empresas começaram a ter uma necessidade, uma demanda maior dessas aplicações ficarem dentro da
própria empresa. Daí surgiu um modelo baseado em cliente-servidor, em que nessas empresas havia um servidor que é um computador mais robusto, que nesse computador as aplicações ficariam nele, e aí então trazendo ali para uma rede local, essas aplicações elas ficariam disponíveis muito mais tempo, e a questão de cair ia ser cada vez mais raro. Além disso, também, esse modelo cliente-servidor solucionava outro problema em relação ao modelo baseado em mainframe, que era a questão da proteção dos dados. Nesse modelo baseado em mainframe, como as empresas elas contratavam o serviço de uma outra empresa que detentia ou seja, era dona desse supercomputador, e era essa empresa aí que ela fazia a segurança dos dados. Nesse modelo baseado em cliente-servidor, quem faz a proteção dos dados é a própria empresa. E aí foi nesse contexto que surgiu o Windows 7, que veio ser esse sistema operacional voltado a servidores, que veio ali com a sua primeira versão no NT7 em 1993, na versão 3.5, mas foi na 4.0 que ele começou a ser de fato um sistema operacional voltado a servidor. E aí então veio a versão 2000, Windows 7 2000 com Active Directory, que então foi uma revolução em relação à versão anterior, 1993, ou seja, a NT7, e nessa versão 2000 ele já permitia um servidor ser controlador de domínio, que aí depois veio a versão 2003, 2008, 12, 16, que é tema dessa aula, e a 2019 recém-lançada, cada uma apresentando melhorias em relação à versão anterior. E também expliquei que o Windows 7, além de ser esse sistema operacional voltado a servidores, dependendo da configuração de como ele está, ele pode desempenhar diversas funcionalidades. Pode ser um servidor controlador de domínio, web, de acesso remoto e por aí vai. Também expliquei o básico sobre TCP/IP, já que é por meio do protocolo TCP/IP que o Windows 7 trabalha, ou seja, já que as estações elas precisam mandar requisições para o servidor e o servidor atender essa requisição e devolver para as estações, tem que ter ali um protocolo de comunicação para que o cliente consiga enxergar o servidor e o servidor consiga enxergar o cliente. Qual é o protocolo? O TCP/IP. O TCP/IP ele é uma espécie de linguagem utilizada para que dois computadores consigam se comunicar. Ou seja, é por meio desse protocolo que você define a configuração de IP de cada computador, e então os computadores consigam se enxergarem, ou seja, um consiga acessar e enviar e receber informações do outro. Então, nessa parte também de protocolo TCP/IP, eu expliquei sobre classes de protocolo, que classes de protocolo é onde define a quantidade de redes que você pode ter, a quantidade de dispositivos ligados em rede também, que na classe de protocolo existe a classe A, B, C, D e E. Normalmente a mais usada é a C, né, que vai até 254 dispositivos ligados em rede, mas também existe a B e a A, que na A você permite até mais eu acho que é 16 milhões 767.214, na B já permite 65.534 dispositivos em rede, ou seja, endereços de redes disponíveis. Também existe outra classe, a D e a E. Também expliquei sobre classes de endereço reservado, também falei que nessa aula de classes, que um exemplo de endereço reservado é o endereço que aponta para a própria máquina, que é o 127.0.0.0, que é usado para referenciar a própria máquina. E por fim, eu expliquei sobre o roteamento, que o roteamento ele serve para definir para qual rota enviar uma solicitação quando o protocolo TCP/IP ele não consegue achar aquele endereço de rede na qual uma máquina ela está tentando conversar. Então é através do roteador que ele permite que um computador que está em uma rede consiga acessar outro computador que está em outra rede diferente da mesma, então consiga acessar seus dados. Ou seja, o roteador serve justamente para isso. Ele vai permitir que duas redes que estão em dois locais diferentes, com configurações diferentes, consigam conversar entre si e trocar informações.
Então eu dei até o exemplo na aula de roteador, de uma empresa que tem 2 filiais, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, e eu expliquei passo a passo de como é que quando um computador que está em uma rede tenta acessar configurações de arquivos, etc., de um computador que está em outra rede, como é que o roteador ele trabalha debaixo dos panos, que vai desde o primeiro passo ali, em que o protocolo TCP/IP ele verifica se ambos os computadores estão na mesma rede, ou seja, aquele computador de São Paulo está tentando acessar o de Rio de Janeiro, o protocolo TCP/IP ele vai ver, ambos estão na mesma rede, não está, ele envia para o roteador olha na sua tabela de roteamento para onde deve mandar a solicitação daquela rota, porque ele verifica lá, não estão o protocolo TCP/IP vê, não estão na mesma rede, vão mandar o roteador entrar em ação, o roteador olha assim, esse endereço aqui eu tenho que encaminhar para essa rota, e aí então chega lá no outro roteador do outro local, nesse caso da mesma empresa, mas na outra filial, ele atende aquela requisição e também olha na sua tabela de roteamento para onde deve mandar aquela solicitação e então consegue mandar lá para o computador de destino. Então nessa aula a gente aprendeu tudo isso que eu expliquei, desde ali do fundamento de redes de computadores, modelo baseado em mainframe, até a aula de roteamento. Tudo isso é necessário para que você então consiga dar continuidade e ir para o módulo 3. Então no módulo 3 a gente se encontra por lá, onde a gente vai aprender muito mais sobre o Windows 7 e é onde de fato a gente vai começar a entrar na parte prática de Windows 7, fazer a instalação do Windows 7, depois promover a controlador de domínio e trabalhar com as diversas funcionalidades que o Windows 7 permite ser, desde ser um servidor controlador de domínio, como a gente vai configurar ele para ser também um servidor de impressão, um servidor de arquivos e por aí vai. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo de tudo que eu vi nesse módulo e até o próximo módulo, que a gente vai aprender muito mais sobre o Windows 7. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Director são aulas de demonstração dessa nossa formação completa e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você, se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo. Ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Se tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês, enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações,
Mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.